senos e lei dos cossenos. Como decidir qual você vai usar em cada tipo de questão? Vem que eu vou te dizer exatamente como definir isso. Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. São expressões enormes, né? São realmente fórmulas muito grandes para decorar, mas resolve muito problema. Primeira coisa, antes de a gente começar a fazer exercício, é entender por que a gente usa a lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos e lei dos cossenos a gente usa para achar o lado de algum triângulo que não é retângulo, ou seja, que a gente não vai poder fazer Pitágoras, por exemplo. Então a gente vai fazer uso de lei dos senos e lei dos cossenos quando a gente está usando um triângulo qualquer, tá bom? Só que tem uma grande diferença entre um e outro e eu vou botar o quadro na tela para mostrar exatamente isso. Bom, pessoal, coloquei no quadro as duas fórmulas para vocês verem e a gente debater um pouquinho antes da gente fazer os exercícios para a gente tentar diferenciar, tá bem? Na lei dos senos, reparem que eu tenho sempre o seguinte, um cateto relacionado a quem está na frente, ou seja, o ângulo que está na frente daquele lado. Quem está na frente do lado A é o alfa. Então, é esse que eu vou relacionar, A sobre o seno desse ângulo alfa. E isso é uma igualdade. Então, eu vou igualar com o B sobre o seno de beta, que também está um na frente do outro, e o C sobre o seno de gama, que também está um na frente do outro. Repara que no final, muita gente esquece desse detalhe. Tudo isso também é igual a 2R. Quando é que a gente usa esse 2R? Quando esse triângulo tiver, por um acaso, inscrito numa circunferência. Então, essa relação também pode ser igualada com a 2 vezes o raio, certo? Já na lei dos cossenos, ela é bem maior, né? Então, seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse início lembra muito Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual ao soma dos catetos ao quadrado. Menos. Aí começa a gente tem que reparar, tá? Esses lados aqui, o B e o C, são justamente esses dois aqui, que estão depois do igual. E o ângulo do cosseno de alfa é quem? Quem é esse ângulo? É o ângulo que está na frente do cateto A, ou seja, quem está antes do igual. Muitas vezes você pode pegar o livro da escola ou a apostila e vai estar 3 tipos de cosseno diferentes. Vai estar o B ao quadrado aqui e vai estar o C ao quadrado aqui antes do igual. Mas é tudo a mesma coisa. O que vocês precisam sempre relacionar é o ângulo que está aqui no final, ele é sempre o que está na frente desse cateto que eu vou botar aqui antes. Tá? Eu não poderia botar o B ao quadrado aqui e relacionar aqui com o cosseno de alfa, porque não é o alfa que está na frente do cateto B, ok? Quando a gente for fazer a questão, vai ficar um pouco mais claro. Agora, a grande diferença de um para o outro está na questão dos ângulos. Repara o seguinte, para a gente poder achar dois lados ali do triângulo indo pela lei dos senos, a gente precisa necessariamente ter dois ângulos para a gente poder fazer a igualdade. Ou, obviamente, está dentro de um círculo para a gente igualar com um raio. Já na lei dos cossenos, eu só preciso do valor de um ângulo. Então, por exemplo, você está fazendo a questão e esse triângulo, digamos que ele tem aqui 60 e 30, né? E ele quer saber o valor desse A aqui, né? E você tem um valor aqui que é B, sei lá, é 4 e aqui é 5. De cara, você precisa pensar que é a lei dos senos, porque você já tem dois ângulos. Então é mais fácil de você relacionar. Ah, Mari, mas eu não tenho o ângulo que está na frente do A. Lembra que soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual ao quê? 180 graus. Então, se eu já tenho 60 com 30, 90, mais 90 para formar 180. Já na lei dos cossenos, você tem que reparar que provavelmente ele vai dar um ângulo só, sei lá, vai dar um 30 aqui, e ele vai querer saber esse lado ou esse lado daqui, não me importa. Mas você não vai conseguir decifrar, descobrir os outros dois ângulos por outro caminho. Então, o único caminho aqui que ele já está dizendo é faça a lei dos cossenos para achar esse lado. Atenção, não é sempre que você vai querer sempre achar o A. Talvez você queira achar o B e ele já te deu o A. Então, cuidado para não confundir na hora de colocar na fórmula, tá? Mas vamos ficar um pouco mais claro? Vamos fazer exercício, né? Primeiro exemplo de hoje. Eu tenho esse triângulo em que eu tenho dois ângulos, 120 e 30 graus. Eu tenho esse lado que mede 100 e ele quer saber esse lado que mede x. Dois ângulos, lei dos senos, certo? Então vai ser o x relacionado com o seno de 120, porque é o que está na frente dele, é igual ao 30 que está relacionado com esse cara daqui. Mas preste atenção, a gente tem a medida desse aqui? Não. Mas a gente pode achar qual é o ângulo que está relacionado com o 100, justamente pela soma dos ângulos internos. 120 com 30, 150.
para 180, aqui é 30 graus, tá? Então, a gente vai fazer 100 sobre seno de 30. Atenção, seno de 120 a gente não sabe, então a gente vai precisar fazer também redução no primeiro quadrante. Seno de 120 é igual ao seno de 60. Se você não entende bem das questões de seno e cosseno de círculo trigonométrico, eu vou deixar o link aqui dessa aula que eu já dei, tá bem? Vou substituir os valores aqui então. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 100 sobre seno de 30, 1/2. Vamos multiplicar cruzado. 1/2 vezes x é igual a 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar os dois, porque se os dois lados estão divididos por 2, não vai fazer a menor diferença. O que me dá aqui x é igual a 100 raiz de 3. Sim? Tranquilo, né? Vamos fazer um próximo. Nesse segundo exemplo, ele quer saber a medida do lado A. Não dá para fazer Pitágoras, porque isso não é um triângulo retângulo. Como eu só tenho um ângulo, a gente vai usar a lei dos cossenos. Esse ângulo está justamente relacionado com o lado que eu quero. Então, vai ser A ao quadrado, porque ele que está relacionado com o cosseno, igual raiz de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos, não confundo que aqui é menos, 2 vezes raiz de 3 vezes 4, vezes o cosseno de 30 graus. Muita gente, quando vê raiz quadrada, fica um pouco nervoso. Cara, não esquece, raiz quadrada ao quadrado, você vai eliminar. Então, qualquer raiz vezes ela mesma vai dar o próprio conteúdo. Então, raiz de 3 ao quadrado é igual ao quê? 3. Mais 16 menos 2 vezes 4, 8 raiz de 3. A gente vai deixar o raiz de 3 aqui indicado. Agora, cosseno de 30 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Olha que maravilhoso que vai aparecer de novo. Raiz de 3 com raiz de 3. Então, ao quadrado vai ser 3 mais 16. Não erra aqui, a gente precisa fazer essa multiplicação antes dessa subtração, tá? Na verdade, eu vou até já somar aqui, o 16 com 3 vai dar 19, menos 8 vezes 3 sobre 2. Esse 2 eu posso cancelar com 8, vai dar 4. Então, vai ser 19 menos 4 vezes 3, 12, que vai dar 7. Vou repetir, nem sempre a gente vai querer esse cara que está antes do igual. Talvez você queira ou B ou C. Fica atento a isso, quem está na frente do ângulo que ele informou, tá bem? Qualquer dúvida, se você tiver algum exercício desse assunto que você não entendeu, manda aqui nos comentários que eu gravo um vídeo resolvendo ele, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.